Boa tarde, hoje nós iremos falar sobre a unidade 4, a Europa e os seus aspectos naturais. Inicialmente, iremos falar sobre a localização geográfica. O continente europeu possui uma área de aproximadamente 10.526.322 km². Vai se limitar ao sul com o Mar Mediterrâneo, ao norte com o Oceano Glacial Ártico, a leste com a Ásia e a oeste com o Oceano Atlântico. Vai se estar situada entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. A Europa ela vai ocupar parte de um grande conjunto de terras emersas, que vai ser conhecido como Eurásia, onde também está localizada a Ásia. Se considerarmos somente os aspectos físicos e geográficos, a Europa ela é considerada uma península do continente asiático. Em relação à sua geomorfologia e à geologia, o relevo da Europa ele vai se dividir em três, que são as montanhas recentes, os planaltos e as planícies. Observem nesse mapa a seguir que o relevo da Europa ele vai destacar o relevo da Europa, destacando nas cores, na marrom, os planaltos, a verde, que a sua grande maioria são as planícies, e nessa cor mais avermelhada, marrom avermelhada, são as montanhas. Em relação às cadeias montanhosas, elas vão ser encontradas na porção meridional do continente, em uma região onde ocorre contato entre as placas tectônicas, tanto a euroasiática quanto a africana. E a pressão entre essas duas placas, elas vão originar umas estruturas geológicas chamadas de dobramentos modernos. Essas regiões, elas possuem as maiores altitudes do continente, por se tratarem de formações recentes, e, portanto, elas são pouco erodidas. Devido ao contato entre as tectônicas da África e da Eurásia, a região ela é instável tectonicamente, havendo atividades físicas, ou seja, os terremotos, tsunamis e vulcões também. Já em relação aos planaltos, eles são presentes nas áreas compostas por rochas antigas, como, por exemplo, os maciços antigos. E essa região ela vai ser rica em recursos minerais metálicos, principalmente o ferro, bauxita, cobre, níquel e chumbo, e entre outros minerais. E esses minerais eles vão apresentar uma grande importância tanto para as atividades industriais também nessas áreas. Já em relação às planícies, elas são predominantes no continente, com destaque principalmente para a Germânica e também para a Hungria. Nessas áreas, as altitudes não ultrapassam os 200 metros e elas vão apresentar predomínio do processo de sedimentação. E essas já que é o contrário dos planaltos, que eles vão ser bem altos, as planícies vão ser menores. E essas planícies elas vão ser cortadas por vários rios, que são intensamente utilizados como via de transporte. E por isso que é importante destacar a hidrografia do continente europeu. Em relação à hidrografia, é interessante destacar que o predomínio das baixas altitudes ela vai influenciar nas principais características desses rios, que são intensivamente utilizados como via de transporte de mercadorias e também de pessoas. Observem esse mapa da Europa, que vai destacar principalmente alguns mares, como o Mar do Norte, Mar Negro, Mar Cáspio, o Rio Volga, Rio Urai, o Mar Mediterrâneo também, o Rio Tejo, o Rio Sena e entre outros rios. É interessante a gente destacar os principais rios, que são o Volga,
que é o maior em extensão do continente. Ele possui 3.688 quilômetros e ele é utilizado principalmente para a geração de energia e navegação. Devido às suas características climáticas, esse rio ele congela no período do inverno. Já o rio Danúbio, ele vai ser o segundo maior. Ele é intensamente utilizado para o transporte de mercadorias e embarcações turísticas. Como vocês podem observar nessa primeira imagem, essa grande ponte, ela é um atrativo turístico lá. E chama bastante atenção devido à questão dele ser o segundo maior rio do continente europeu. E ele vai recortar importantes áreas industriais e também os centros urbanos. Essa ponte ela vai fazer essa ligação. Já o rio Sena, ele fica localizado na França. Ele é utilizado para navegação, irrigação, lazer e turismo também. Ele vai cortar a cidade de Paris, onde no período do verão são construídas praias artificiais em suas margens. E além disso, é comum encontrarmos barcos turísticos navegando por suas águas. As pontes que são construídas lá, elas também são um importante atrativo. Já o rio Elba, ele passa pela República Tcheca e pela Alemanha. Ele é utilizado para o transporte de mercadorias até o porto de Hamburgo, que é o maior porto da Alemanha e o segundo maior da Europa, onde está localizada a sua foz. Já o rio Reno, ele tem as suas nascentes na Suíça e passa por importantes regiões industrializadas do continente, como a França, Alemanha e Holanda. Ele também é utilizado para o transporte de mercadorias. Já em relação ao rio Loire, é um dos principais rios da França. Ele é utilizado para irrigação de áreas de produtoras de frutas, legumes e também os vinhos. Já a Tâmisa vai ser o principal rio da Inglaterra. Vai cortar a cidade de Londres e é muito utilizado para o lazer. E nele acontece o tradicional campeonato de remo. Isso só se foi possível devido ao projeto que teve lá de despoluição de suas águas, realizado no século passado, no século XX. Antes da despoluição, o rio era conhecido pelo mau cheiro, que obrigava o parlamento a suspender reuniões devido ao forte odor. Essa foi a nossa aula da primeira parte da unidade 4. Na próxima aula, eu irei dar continuidade no assunto. Iremos falar posteriormente sobre os tipos climáticos e também sobre as formações vegetais do continente europeu. Espero que vocês tenham entendido.